Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança de seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes, para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero,
mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, a todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder? Aos que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o, dizendo: Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. O galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei, todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato.
A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Eles bem sabiam que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o. Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do pátio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-lhe de novo com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição, com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, você aí também na sua casa, assistindo esta Santa Missa, dobre o seu joelho no chão, como um ato de reverência, um ato de gratidão a Cristo, que deu a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo, escavado na rocha, e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Amados irmãos e irmãs, a liturgia da Santa Missa, pensando em toda a Semana Santa, ela foi pensada de duas formas. Ela foi pensada pensando-se nas pessoas que não têm a possibilidade de participar bem de todo o tríduo pascal, né? Participar da Quinta-feira Santa, a Missa da Ceia do Senhor, participar da adoração da Santa Cruz na Sexta-feira Santa, participar da Vigília Pascal no sábado, né? Mas pessoas que têm a possibilidade apenas de participar na missa dominical, exclusivamente no domingo, né? Então a liturgia foi pensada dessa forma, de forma que a gente hoje então tem a oportunidade de ouvirmos neste evangelho a paixão de Jesus, e no próximo domingo a gente já vai ouvir a Páscoa, a ressurreição. Por isso que todos os anos você tem a oportunidade, mesmo podendo apenas participar da missa dominical, acompanhar o relato de toda a paixão de Jesus e depois acompanhar o relato da ressurreição, né? Claro que se você tiver a oportunidade, né, e a liturgia então também te dá essa possibilidade de viver essas celebrações em toda a sua profundidade, então hoje nós ouvimos um breve relato da paixão, né? Narrado por São Marcos. Por mais que pareça longo, mas é o relato mais curto que nós temos da paixão. E na sexta-feira nós vamos ouvir um novo relato, que é o longo relato de São João. Então ele está dentro do tríduo pascal, né? Ele está ali melhor encaixado, então você vê toda a concatenação dos fatos até chegar à ressurreição. Mas então a liturgia hoje já prevê essa possibilidade, né? Se você não tiver a possibilidade de participar de todo o tríduo pascal, então hoje você já está vivendo nessa missa dominical, né? A paixão do Senhor. E hoje eu gostaria de chamar a atenção já de início, né, para algo que é muito precioso para nós católicos, né, que está em todas as nossas igrejas, né, que são os crucifixos, né? Hoje o nosso crucifixo já está tampado, como de costume, não dá para a gente olhá-lo. Ele será destampado apenas na próxima sexta-feira, na adoração da Santa Cruz. Mas nós temos na nossa mente a imagem muito clara do crucifixo, né? Não da cruz, o crucifixo, que é a cruz com Jesus nela pregado, né? Pensemos nessa imagem e nos questionemos, né? É uma imagem tão cara para nós católicos, ela está em todas as nossas igrejas. Será se isso não é uma mensagem um pouco contraditória que nós transmitimos? A gente entra nas nossas igrejas, a primeira coisa que a gente vê é Cristo morto, é Cristo pregado numa cruz, morto. Se nós pregamos um Deus vivo, um Deus da vida, né? Será se realmente é a imagem que tem que ser vista? Umas outras religiões, às vezes nos acusam exatamente disso, né? Outras religiões cristãs até têm uma certa veneração pela cruz, vazia. Mas a cruz com Jesus pregado é algo inaceitável, assustador. É como se nós tivéssemos um certo prazer mórbido em ver ali Cristo morto na cruz, né? E é exatamente por essa ideia que muita gente acredita que essa celebração de hoje é uma celebração contraditória. Por isso que eu fiz questão de colocar os dois evangelhos, né? Porque ali no primeiro evangelho a gente vê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus entrando, sendo aclamado como rei dos judeus. E aí depois, já no segundo evangelho, a gente vê Jesus sendo derrotado, sendo morto, sendo pregado nessa cruz. E você já deve ter ouvido aí, talvez algumas dezenas de vezes, aquela pregação básica de Domingo de Ramos, né? Que a gente fala que o mesmo povo que estava ali aclamando, batendo palmas, hosana, depois está lá, crucifica, crucifica, né? Amados irmãos e irmãs, essa celebração não é contraditória. As pregações que você ouviu falando isso estavam erradas. Se estudar um pouquinho mais, chega-se à conclusão de que isso não é verdade. Não foram as mesmas pessoas que gritaram hosana, as mesmas que gritaram crucificam. Foram dois grupos de pessoas bem distintas, mas não vamos aprofundar nisso aqui agora, porque isso aqui hoje não é aula de teologia, é missa, né? A celebração não é contraditória.
E a cruz para nós não é um símbolo mórbido. A paixão do Senhor que hoje nós celebramos não é a celebração de uma derrota, de uma morte, né? Quem nos revela isso é São Paulo. Na leitura que nós ouvimos hoje, né? Quem nos ajuda a compreender isso em profundidade, né? Quando São Paulo diz, né, de maneira belíssima nesse chamado hino aos Filipenses, né? Ele diz que Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Por isso, aí vem, né? Conjunção de consequência, né? Então, existe uma consequência dessa atitude de Jesus. Pelo fato dele ter sido obediente e morrer com morte de cruz, ou seja, pelo fato dele ter sido crucificado, ele foi exaltado acima de todos, o seu nome foi elevado acima de todo nome. E por isso, diante do nome dele, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. E ele é assim exaltado como Senhor. São Paulo fala tudo isso da cruz, não da ressurreição. Algumas igrejas têm até um costume, já vi isso em alguns lugares, e na época da Páscoa, cobre-se a cruz, né, tampa-se a cruz e coloca lá uma imagem de Jesus glorioso, ressuscitado e tudo e tal, né? Essa não é a nossa fé. A cruz permanece no altar, a cruz permanece no presbitério, 365 dias por ano, todas as santas missas. Mesmo agora ela está coberta, mas ela está ali. Sabemos que ela está ali, né? Por que para nós a cruz é tão importante, amados irmãos e irmãs? Porque a cruz não é a derrota, a cruz é a vitória. Se você tiver uma boa lembrança dos cânticos tradicionais da fé católica, você já cantou isso em algum momento na sua vida, em alguma Semana Santa. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvará. A gente fala da vitória e a gente anexa a vitória a quem? A cruz. Ai, padre, mas a vitória não foi quando Jesus ressuscitou? Não. A vitória foi a cruz. Porque a cruz não foi um assassinato de Jesus. A cruz foi uma oferta, foi um sacrifício. Nós fomos salvos não por um assassinato que depois teve um plot twist ali, Jesus conseguiu dar uma nega e ressuscitar. Não, não. Nós fomos salvos porque Jesus se entregou em sacrifício. Por isso que nós dizemos que o sacrifício de Jesus é redentor. Ah, mas então a ressurreição não tem importância? Não precisava de ressurreição? É claro que precisava. Mas a ressurreição, ela é a visibilidade de uma vitória que não se era possível enxergar com os próprios olhos. A morte de Jesus na cruz foi vista pelos discípulos como uma derrota. Aqueles que o mataram viram aquilo como uma derrota. Então, por que Jesus ressuscitado tinha que aparecer para os discípulos? Porque a ressurreição, então, era a visibilidade da vitória que já tinha acontecido na cruz. E Jesus, então, aparece apenas para os discípulos que não tinham fé na vitória de Jesus. Por isso que ele aparece para os discípulos para ressuscitar no coração deles a fé que havia morrido e sido enterrada no túmulo, junto com o cadáver de Jesus Cristo. Então Jesus aparece ressuscitado para dar vida nova à fé deles que tinha morrido. Tanto é que não se tem nenhum relato de uma aparição de Jesus ressuscitado para Nossa Senhora. Não é estranho isso, gente? Nem no Evangelho vê isso. Alguns piedosos gostam de dizer, a primeira aparição de Jesus foi para Nossa Senhora. Ele foi lá tomar um café com ela, né, depois que ele ressuscitou, depois que ele foi nos discípulos. Eu não acredito nisso, não acredito. Porque Nossa Senhora não precisava de ver Jesus ressuscitado. A fé dela foi a única fé que permaneceu íntegra e intacta, mesmo diante da cruz. Ela estava lá, de pé, firme, porque a fé dela não foi abalada em nenhum momento, e a fé dela não se apagou em nenhum momento, ela não se desesperou em nenhum momento.
Então, por isso ela não precisava ver Jesus ressuscitado para acreditar na sua vitória, porque ela sabia que a vitória já tinha acontecido na cruz e que a morte não teria poder sobre ele. Então, a ressurreição é o anverso de uma moeda que se chama paixão. É a mesma moeda, são duas faces da mesma moeda. Jesus morto na cruz e Jesus ressuscitado. Por isso que quando nós nos referimos ao mistério, nós não falamos o mistério simplesmente da ressurreição de Jesus. Nós não celebramos a Páscoa como a Páscoa sendo a ressurreição de Jesus. Não, não é. O mistério que nós celebramos, ele se chama de mistério pascal. E o mistério pascal, ele implica um ponto de origem, uma passagem e um ponto de chegada. É paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso é de suma importância para nós, católicos, né, que a gente tenha consciência de que a cruz, com Cristo, olhar para os nossos crucifixos, é para nós um motivo, sim, de satisfação. Não por uma morbidade de gostar de ver um cadáver, mas porque ali nós sabemos que aconteceu uma vitória. Jesus venceu o diabo, Jesus derrotou o diabo, foi na cruz. A ressurreição só tornou isso visível e escancarado, mas a vitória já estava lá na cruz. E quando se quer Jesus vivo, glorioso, ressuscitado, e não se quer a cruz, você quer separar essa moeda e ficar apenas com uma face, cuidado. Porque nesse momento você está abraçando uma heresia satânica. E os evangelhos deixam isso bem claro. Capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus ouve de São Pedro aquela profissão de fé belíssima, né? Que diz em voz de mim, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Pedro recebe aquele elogio belíssimo de Jesus, né? Não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E imediatamente Mateus adianta que Jesus começa a falar da sua paixão, começa a falar da cruz. Eis que o Filho do Homem vai ser entregado, vai ser crucificado. E aí Pedro puxa Jesus de lado e diz: não, Senhor, isso nunca poderá acontecer, né? Deus o livre disso, né? Não, você não precisa da cruz, né? E naquele momento Jesus o olha nos olhos e diz: vai para trás de mim, Satanás. Sai para longe. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Então, quando Pedro manifesta para Cristo o desejo de um Cristo divino, glorioso, mas sem a cruz, Cristo o chama de Satanás. E vamos ser honestos, né? Nas relações da igreja com o diabo, quando precisa-se de fazer um exorcismo, quando se precisa de expulsar o inimigo, qual é o instrumento que o padre leva? Alguma vez você já viu falar de algum exorcismo que o padre chega com uma foto de Jesus glorioso ressuscitado? Não. O padre usa um crucifixo. Ele apresenta o crucifixo. E o diabo corre do crucifixo. Não só da cruz, mas do crucifixo. Por quê? Porque ao ver o crucifixo, o diabo se lembra. É esfregar na cara dele quando aconteceu a sua derrota. Quando ele foi derrotado. Por isso, acredito que pelo menos enquanto nação, nosso Brasil, né, a gente teve uma graça muito grande, né? A nossa nação, quando ela começou, quando ela foi descoberta, né, no século XVI, o primeiro ato cívico que aconteceu no Brasil foi uma Santa Missa. Foi-se cravado uma cruz no solo do Piniquim, e ali se rezou uma missa. Durante um tempo, não sei nem se hoje ainda existe algum projeto de lei tramitando com essa finalidade, né? Mas durante um tempo no Brasil tramitou aí alguns projetos de lei de extirpar os crucifixos das instituições públicas, né? Inclusive das escolas. Brigou-se tudo e tal, barrou-se, tentou alguma coisa, né? Eu acredito que se o nosso país perder toda a fé, não tiver mais ninguém aqui com fé, ainda assim nós não temos o direito de tirar os crucifixos das instituições públicas. Pelo menos por coerência histórica, né? Se não se tiver fé, pelo menos por coerência histórica, essa nação começou com uma cruz sendo fincada no seu solo.
E o nome dessa nação era Terra da Santa Cruz, né? O primeiro ato aqui foi uma missa. Engraçado, né? Que a primeira coisa que se começou aqui não foram as tidas atividades essenciais, né? Não foi nenhum mercado, nenhuma farmácia, nem nada assim. Nem diz que cerveja também é essencial, né? O primeiro ato, né? A primeira coisa que aconteceu aqui foi uma santa missa. Então, pelo menos por coerência histórica, né? Nenhum brasileiro tem direito, né, de querer despregar os crucifixos das nossas paredes, porque essa é a nossa identidade. E hoje, amados irmãos e irmãs, às portas da Semana Santa, né, eu te convido, né, escolha a atitude que você quer ter diante de Cristo crucificado, né? Se você o olha e quer ali imitar a sua atitude, ou se você quer fazer exatamente aquilo ao qual Cristo foi tentado e ele não sucumbiu, né? Porque a tentação que Cristo ouve hoje por 2 vezes nesse evangelho é essa, né? Se tu és o Filho de Deus, né, desce da cruz. E eu e você hoje somos chamados, né, diferente de Simão Cirineu, que está também no nosso evangelho, que o evangelho diz que ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, né? Eu e você hoje, diferente de Cirineu, somos chamados a carregar a nossa cruz, a abraçar a nossa cruz e a nos deixar ser crucificados nela, né? E qual é a sua cruz hoje, amado irmão, amada irmã? Você tem uma cruz hoje, eu acredito que como a minha também, é uma cruz muito pesada. Estamos vivendo numa pandemia, estamos vivendo um momento de tribulação. Quantas mortes, quantas pessoas que perdemos aí, amigos, conhecidos, família. E diante dessa situação, né, você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é jovem, você que é criança, todo mundo está sofrendo com esse negócio, todo mundo, certo? Quanta angústia, quanto desespero, quanta dor, né, quantas lágrimas, né? E diante desta situação, quantos de nós, talvez, já não descemos das nossas cruzes, já não abandonamos o Senhor, já desistimos de Deus, né? Quantos de nós aí já não abandonamos a nossa vida de fé? Não queremos mais saber de Deus, não queremos saber mais de igreja, não queremos saber de mais nada. Ah, porque se Deus me amasse, Ele tinha feito alguma coisa. Ah, se Deus me amasse, não tinha deixado acontecer isso com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha tia, com a minha avó. Quantos de nós já descemos da cruz? E quantos de nós talvez não estamos aí à beira da possibilidade de desistir, né? E é difícil para você ser cristão nesse tempo. É difícil para você suportar essas angústias. É difícil para você se comportar de uma maneira responsável nesse tempo, né? Pensar não só em você, mas pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Por respeito às pessoas que estão ao seu redor, cuidar de você, né? Cuidar das pessoas que você ama, né? Como é difícil para você permanecer na cruz nesse tempo de pandemia. Como é difícil para mim, sacerdote. Como é difícil para nós, sacerdotes, também permanecer na nossa cruz nesse tempo de pandemia, né? Porque, por mais que talvez você não veja, mas o padre também tem uma cruz, né? Como é doído para nós continuar sendo padres neste momento de pandemia, né? Estar à disposição do povo, ouvir o povo, acolher a dor, acolher a angústia, tentar dar uma palavra de consolo. Como é difícil para nós padres querer continuar sendo padres, expondo as nossas vidas aos riscos. Como é difícil todos os dias eu ficar aqui atendendo confissões e vendo rostos e rostos e rostos e rostos diferentes. E estou correndo risco, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas o que eu vou fazer? Como é difícil, alguém chama aí, padre, vem aqui, vem enterrar no velório, chega lá que é uma montoeira de gente, que é tanto de gente, e em velório você não tem como exigir das pessoas pensar em pandemia, está todo mundo chorando, está todo mundo angustiado, mas vamos lá e vamos fazer. Como é difícil para nós padres continuar sendo padres agora, né? Mas eu sou muito fiel, assim, feliz e grato a você, paroquiano de Santa Teresinha, né? A você que está aqui nessa paróquia, que nos acompanha, a você que não só cuida da sua paróquia, mas cuida de mim.
Eu sou muito grata a você por você me ajudar a continuar sendo padre, né? Porque é a sua súplica, é você vir atrás de mim que me dá forças para eu poder sair de mim e ir ao seu encontro e me doar a você, né? Eu sou muito grato a vocês por isso, né? Eu sei que eu sou um padre medíocre, eu sei que eu sou um padre pilantra, mas eu sou muito grato porque eu tenho um povo muito melhor do que eu. E é um povo que me ajuda a ser alavancado, né? A subir, né? Porque é um povo que exige de mim, né? E por isso eu peço para vocês, né? Continuem exigindo de mim, né? Continuem pedindo a minha ajuda, continuem vindo ao meu encontro e suplicando de mim, continuem me lembrando o que é ser sacerdote. Que eu não sou um homem simplesmente, eu sou um homem para os outros. Que eu não sou simplesmente um homem, eu sou o sacrifício de um homem. Essa é a minha cruz, né? E se você não é paroquiano aqui de Santa Terezinha, né, de outra paróquia, então ajuda o seu padre também a se lembrar disso. Ajuda o seu padre a se lembrar de ser sacerdote, né? Dia desse uma pessoa veio partilhar comigo uma decepção, uma tristeza, né? Dizendo, ai, padre, tem hora que eu tenho vergonha de ser católico, né? Eu olho as páginas das paróquias na internet, nesse tempo de pandemia, né? Aí você abre a página lá, a primeira coisa que aparece lá no Instagram é lockdown, né? Está tudo fechado. Você passa, a próxima foto que aparece é a conta bancária. Meu Deus do céu, que vergonha. Coisa medonha. O povo não está trabalhando. Como é que eu quero enfiar o dízimo goela abaixo no povo? O povo não está tendo dinheiro nem para comer. E eu vou... a primeira palavra que eu vou dirigir a você é isso? Então, como assim, gente? Pelo amor de Deus, para quê? Para manter o meu conforto, para manter o meu luxo, para manter a minha satisfação, ficar tudo tranquilo? Não, pelo amor de Deus. E vai atrás do padre, o padre não quer confessar porque diz que não pode, não quer doente, não, porque não pode. O povo de Deus, né? Nos ajude, ajude nós padres, né? Hoje eu estou manifestando a minha gratidão, né? Mas peço a você, né? Continue ajudando a nós padres a lembrar quem nós somos, que nós também temos uma cruz e que nós não temos o direito de descer delas, né? O nosso Senhor, Ele não morreu num sofá confortável assistindo Netflix. Nosso Senhor morreu numa cruz, pregado. Então, que eu não desça da minha cruz e que você não desça da sua cruz, né? A sua cruz não é mais leve do que a minha, e eu não tenho o direito de dizer que a minha é mais pesada do que a sua, mas cada um de nós tem a sua cruz, então vamos carregá-la, e vamos carregá-la até o fim. Nós só vamos saborear a ressurreição se nós passarmos pela cruz, né? É o anverso da mesma moeda. E se nós quisermos pular essa etapa, não haverá ressurreição para a vida, mas haverá ressurreição para a morte, né? Então que Deus nos dê essa graça hoje, amados irmãos e irmãs. Estamos começando a nossa Semana Santa. Essa semana você vai ter oportunidade de se confessar, se você ainda não se confessou. Essa semana você vai ter oportunidade de voltar a participar das missas, de receber a comunhão, né? Então vá ao encontro, né, destes sacramentos. Busque esses sacramentos. Ajude-nos, nós padres, né, a nos lembrarmos do que é ser padre. Busque esses sacramentos em nós, né? Que nós realmente possamos dar a você aquilo que ninguém mais pode te dar, né? Que é a graça de nosso Senhor, na certeza de que se recebe o perdão dos pecados na confissão, na certeza de que se recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Que Deus nos dê essa graça de assim, permanecendo nessa cruz que Ele nos possibilita estar e carregar, que nós um dia possamos, com alegria, ouvir dEle, que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, onde Ele enxugará as nossas lágrimas e dirá, vem filho, chega. Você já sofreu, né? Você já sofreu tudo que você tinha que sofrer. Mas agora vem, né? Vem para o lugar que está preparado para ti, né? Nós nunca vamos ouvir essas palavras benditas de Jesus, se aqui nós abandonarmos a nossa cruz, abandonarmos aquilo que Deus nos pede para carregar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora continuar a nossa santa celebração, professando a nossa fé.